Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da nossa playlist aí de suporte para vocês que estão participando da Investida Python, oferecida aqui pelo IFBA Campus Vitória da Conquista. Nesse primeiro vídeo, a gente vai estar vendo sobre operadores aritméticos, operadores de comparação e variáveis. Tá pronto para aprender? Fica aqui nesse vídeo e bora pro código. Então, galera, para a gente estar começando aqui o nosso vídeo sobre variáveis e tipos básicos, vamos estar criando aqui uma pasta e chamar ela de aula 01, certo? E vamos criar aqui também um arquivo chamado variáveis.py, certo? Bom, agora para a gente criar a primeira variável no Python é uma coisa super simples. Primeiro, o que a gente precisa? Do nome dessa variável. Vamos estar só colocando aqui nome mesmo, para representar ali o nome da variável. E como que a gente atribui um valor a uma variável? Simplesmente dando espaço, colocando o sinal de igual, que aqui na programação, no mundo da programação em geral, significa atribuição. A gente vai ver mais para frente que tem uma diferença, que tem esse sinal aqui também, que é o de comparação. Mas, para não confundir vocês, vamos continuar pensando aqui só no sinal de atribuição. E para dar um valor, a gente só escreve o valor correspondente que a gente quer dar àquela variável. E isso a gente pode fazer para outras variáveis também. Vamos colocar aqui, agora a gente vai fazer uma coisinha, escrever idade e colocar um nome. Por exemplo, João. Com isso, a gente já tem aqui duas variáveis de tipos diferentes. Como a gente pode ver ali, a variável nome tem o tipo de dado que é numérico, que temos aqui representado pelo número 1. E a variável idade é do tipo string, que string é um texto. Está aqui o texto. Bom, e para a gente estar verificando qual é realmente o valor que está nessas variáveis, a gente pode fazer o seguinte, escrever o seguinte comando, print, que é um comando que vai imprimir algo aqui no console, certo? Vai aparecer aqui a nossa resposta. Vamos colocar também a função type, que é uma função que vai dar o tipo, que vai nos retornar o tipo daquela variável. E o nome da variável que a gente quer descobrir. Vamos colocar aqui primeiro nome, certo? E se vocês instalaram direitinho aquela extensão do Python, só mostrar aqui de novo. Python. Essa extensão daqui, deixa eu carregar, essa aqui, certo? Vai estar aparecendo para vocês esse botãozinho de play aqui do lado, certo? Ao clicar nesse botão, ele vai rodar automaticamente, vai aparecer aqui no terminal do VS Code o resultado dessa expressão aqui. E como vocês podem ver, ele retornou aqui que a classe do tipo, né, a classe, qual é o tipo de valor dessa variável nome, que é do tipo inteiro. Olha só que interessante. Agora vamos ver a mesma coisa com a idade, certo? Vou copiar e colar aqui, copiar e colar aqui também. Vamos executar para ver no que dá. E olha só, ele imprimiu aqui o primeiro, né, o nome, que é o inteiro, e o segundo aqui, idade, que é string. Então a gente já pode ver que já está funcionando, cada uma tem a sua próprio tipo de dado. E esses, inteiro, string, é um dos tipos de dados mais comuns aqui no Python. Bom, e outra coisa interessante no Python é a sua dinamicidade, se podemos assim dizer, né? Que nós podemos atribuir valores diferentes para as mesmas variáveis. Vamos colocar aqui, para a variável nome, o valor 21. E também para a variável idade, o valor Tiago, certo? Se a gente for printar as mesmas coisas novamente, a gente vai ver que eles vão imprimir os mesmos tipos de dados que a gente deu aqui para eles. Mas agora a gente pode também, olha só que interessante, atribuir variáveis às variáveis. Como assim? Vamos lá. A gente pode colocar nome que recebe a variável idade. E agora olha só o que vai acontecer. Vamos pegar aqui os prints de novo e olha só, esses dois últimos aqui, né, correspondente a esses dois últimos códigos, tá mostrando que o primeiro nome agora corresponde à classe string, o último também. Como assim? O que está acontecendo? Vamos fazer o seguinte, vamos imprimir para ver aqui o que está saindo.
Vou colocar aqui, certo? E vamos mandar imprimir de novo. Olha só, agora as duas variáveis, o nome e a idade, estão imprimindo Tiago e Tiago, certo? E dessa forma, a gente pode vir aqui e colocar a variável idade para 21, ok? Agora, se a gente for imprimir isso aqui tudo de novo, olha só o que vai acontecer. Vai aparecer que o primeiro aqui, esse primeiro, que é esse aqui, representado no nome, que é da classe string, e esse segundo, que é esse segundo aqui, da classe int, certo? O primeiro aqui, o nome correspondente a Tiago, e o segundo ao 21. Então, a gente pode ver que uma coisa do Python é justamente isso, a dinamicidade. Você pode trocar valores nas variáveis. Tem algumas pessoas que vão dizer que isso é bom, tem outros que vão dizer que é ruim, mas para a gente que está começando, definir tipos de variáveis é uma coisa a menos para a gente se preocupar e se preocupar diretamente no código em si. Nós também temos outros tipos de dados, como os dados do tipo float, que são os números flutuantes. Então, vamos criar uma variável aqui chamada float. E olha só, vocês já podem perceber uma coisa aqui? Na hora que eu digitei o nome da variável float, ela ficou com uma letra diferente, uma cor diferente dessa daqui de cima. Por que ela ficou assim? Porque float é um nome reservado pela linguagem. Um nome reservado é esse nome que não pode ser usado em funções, em variáveis. Ele deve ser usado em outras partes do programa com objetivos específicos, não necessariamente nomear variáveis, certo? Então, na verdade, a gente tem que dar outro nome para as variáveis. Vamos dar um nome aqui que defina bem o que aquela variável armazena. Inclusive, já fica a dica. Nomes de variáveis devem dizer bem o que aquela variável guarda. Então, vamos colocar num ponto flutuante, certo? Escrevi certo? Escrevi. Então, para guardar um número de ponto flutuante nessa variável, a gente faz aquela mesma coisa, o sinal de atribuição, um número com um ponto e o resto do número, certo? Aqui a gente já tem uma variável do tipo float, que guarda um número do tipo flutuante. Vamos estar vendo o tipo da variável aqui. Deixa eu copiar o nome, colocar aqui e rodar. Olha só, a gente já está vendo aqui float. Nós também temos outros tipos de valores, que são os valores booleanos. O que são os valores booleanos? São basicamente duas coisas. Vamos escrever a variável valor falso e valor verdadeiro. Verdadeiro, certo. Quais são esses valores booleanos? Nós temos o false e o true. Aí. Basicamente, falso e verdadeiro. Esses valores são mais usados para as estruturas de controle que nós vamos usar mais na frente. E também para retorno de funções e muitas outras coisas dentro do programa. Bom, esses aqui são os principais tipos de dados que a gente tem que saber por enquanto, que são os números inteiros, o número de ponto flutuante, as strings e os valores booleanos. Nós também temos outros tipos, mas isso a gente vai ver mais para frente. Bom, agora vamos falar sobre os operadores aritméticos. Para isso, vamos criar um novo arquivo, chamar eles de operadores aritméticos. Tomara que eu tenha escrito certo. .py. Pronto, agora a gente já tem aqui o nosso arquivo operadores aritméticos. Quais são os operadores? Nós temos o mais, o menos, a divisão, que é essa barra, a multiplicação, que é o asterisco, e também nós temos outros tipos de operadores, como divisão inteira, módulo e potenciação. Vamos utilizar agora cada um deles para a gente ver eles na prática. Bom, começando aqui pelo mais, vamos já imprimir as coisas na tela. Vamos começar escrevendo aqui o nosso querido print, abre e fecha parênteses, um número mais um outro número. Vamos ver o resultado. 7, certo? Ele já imprime aqui diretamente, sem a gente precisar necessariamente colocar essa operação em uma variável. Vamos testar as outras? Bom, copiei e colei aqui várias vezes para a gente ir vendo as diferenças. Vou fazer aqui um comentário
só para não deixar as coisas aparecerem, certo? E vamos testar aqui outras operações. Vamos testar o sinal de menos, certo? 5 menos 2, olha só, 3. Vamos testar o outro aqui, agora a multiplicação, certo? 5 vezes 2, 10. Só que aqui, quando a gente chega na divisão, a gente tem que falar sobre duas coisinhas importantes. Essa divisão com uma única barra faz uma divisão normal. A gente já espera que o 5 dividido por 2, que o resultado vai ser 2,5, certo? E olha só, realmente saiu 2,5. Só que se a gente usar aquela divisão de duas barras, olha só o resultado, 2. Por que 2? Porque duas barras significam divisão inteira. Então, o resultado dessa divisão, ele desconsidera o valor decimal. Ele só considera aquele valor inteiro, certo? Continuando, também temos a potenciação, 5 elevado a 2, que dá 25. Qual outro? E também temos o módulo, que é o resto da divisão, certo? O resto da divisão de 5 por 2 é 1, certo? E aqui a gente finaliza os nossos principais operadores aritméticos aqui no Python. Bom, e agora para a gente finalizar esse vídeo, vamos falar sobre mais uma coisinha, que são os operadores de comparacão, certo? A gente não pode colocar acentuação em nomes de variáveis, de arquivos. Não é bom também colocar a pontuação em nomes de pastas, certo? Então vamos colocar aqui operadores de comparação ponto .py. Tem que ser certinho, pai. Bom, quais são os operadores de comparação e o que eles fazem mesmo? O que eles fazem justamente já está no nome, eles comparam valores. Então a gente pode fazer assim, ó, print, certo? Vamos pegar aqui dois valores numéricos para a gente poder trabalhar. 5 igual 5. O que esse operador faz, como eu falei mais lá atrás no vídeo? Esse operador, ele é o operador de comparação. Ele verifica se esse dado é igual a esse dado. Vamos ver, vamos imprimir e vai sair, ó, true. Sim, 5 é igual a 5. Agora, se a gente colocar um valor diferente, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui o 3. 5 é igual a 3? Olha só, false. E como vocês podem ver, o retorno dos operadores de comparação é um valor booleano, como que a gente falou lá atrás. Ele vai retornar um true ou um false. Vamos continuando. O próximo operador que a gente tem é o operador de maior que. Vamos colocar aqui o operador de maior. Ele vai verificar se 5 é maior do que 3. 5 é maior do que 3? Vamos ver. Sim, true, verdadeiro. 5 é maior do que 3. Agora, vamos ver se 5 é menor do que 3. Qual o resultado? Com certeza, false. Agora, vamos verificar se 5 é menor ou igual a 3. Esse operador aqui é o operador de menor ou igual. 5 é menor ou igual a 3? False. 5 não é menor ou igual a 3. A gente pode também fazer a mesma verificação por outro lado. 5 é maior ou igual a 3? Vamos ver. Sim, 5 é maior ou igual a 3. Agora, vocês perceberam que esse aqui é como se esse aqui considerasse também o 3, né? Esses dois aqui considerassem o 3, mas esses não. Se a gente pegar esse operador aqui e colocar 5 é maior do que 5, 5 é menor do que 5, vamos ver o resultado. False. 5 não é menor do que 5. 5 é igual a 5, mas não menor. Da mesma forma, 5 é maior do que 5? Não, 5 não é maior do que 5, certo? Mas se a gente colocar 5 é maior ou igual a 5, verdade.
6, 7 é maior ou igual a 5? Olha só, verdade também, porque também considera o 5 e os números maiores do que ele. Também nós temos mais um operador de comparação, que é o de verificar a diferença. Olha só, a gente coloca um ponto de exclamação com um igual. Ele vai comparar o seguinte: 5 é diferente de 5? Não, né? Então, com certeza, ele vai dizer que é falso. Mas 7 é diferente de 5? Verdade, 7 é diferente de 5. E com isso, a gente finaliza o nosso vídeo de hoje. Nós vimos aqui os operadores de comparação, os operadores aritméticos e conceitos de variáveis aqui no Python.